Bom, é o seguinte, a Suprema Corte dos Estados Unidos disse que, bom, são ilegais as tarifas impostas por Donald Trump. Trata-se de uma derrota absolutamente formidável para Trump, e evidentemente isso é bom para a humanidade, mas é preciso que a gente saiba também que ele tem poder de reação. E a reação dele já aconteceu, nós vamos ver aqui no detalhe. E eu quero aproveitar e já chegou por aqui, tá? Já tá. Eu quero aproveitar esse episódio para falar da nossa Suprema Corte. A nossa Suprema Corte que está apanhando tanto, a nossa Suprema Corte que está tomando tanta porrada, e às vezes até de forma vergonhosa, apanha da própria imprensa brasileira. A Economist escreveu uma matéria pusilânime sobre o Brasil, dizendo que o mundo está se brasilianizando, os Estados Unidos, e teve gente aqui endossando a matéria da Economist. Então, até o que aconteceria de ruim no mundo, a culpa seria nossa. Vamos ver o que o Trump está fazendo? O que aconteceu? Como é que se comportou a Suprema Corte americana? Qual foi a reação dele? E eu quero pensar essa questão vis-à-vis em confronto com aquilo que é o Supremo brasileiro. Tem problemas? Tem problemas. Mas nós teríamos resolvido isso aqui muito antes. Vamos lá, o que é que a gente tem aí? Vai. A Suprema Corte dos Estados Unidos considerou ilegais as tarifas impostas pelo presidente do país, Donald Trump, às outras nações, em decisão que enfraquece a principal política econômica do republicano. O caso também representa a maior derrota jurídica do chefe da Casa Branca desde que ele retornou ao poder em Washington. Por 6-3, a corte afirmou que Trump excedeu sua autoridade ao invocar uma lei federal de poderes emergenciais para impor as chamadas tarifas recíprocas em todo o mundo, bem como taxas de importação direcionadas que, segundo o governo, visavam combater o tráfico de fentanil. A ação contra a gestão Trump foi movida por grupos de empresas americanas com apoio de 12 estados do país que argumentaram ter sido prejudicados pelas tarifas. E nós vamos ver o tamanho dessa derrota. Quando a gente chegar na composição da Suprema Corte, quem indicou quem e como votaram os juízes, o tamanho da derrota fica mais claro ainda, né? O que mais que a gente tem? Vai lá, Arthur. Vamos lá, Reinaldo. Nos últimos meses, diversas empresas, a exemplo de gigantes como a varejista Costco, contrataram advogados para entrar com pedidos de reembolso por valores pagos a mais por considerarem as tarifas ilegais. A decisão de hoje da Suprema Corte diz respeito apenas às chamadas tarifas recíprocas impostas por Trump, não abrangendo outras taxas, como as impostas sobre aço e alumínio, por exemplo. Como reação, o presidente americano afirmou a jornalistas que vai taxar em 10% todos os países do mundo por meio de um dispositivo que dá poder temporário à Casa Branca em relação a importações pelo prazo de 150 dias. A medida de Washington deve entrar em vigor em 3 dias. De acordo com Trump, as tarifas que não puderem permanecer em vigor serão substituídas. Além disso, o presidente afirmou que vai usar um outro dispositivo para seguir investigando outros países e, segundo ele, proteger os Estados Unidos. Nós vamos entrar em detalhes sobre essas medidas, porque uma delas, inclusive, ele já aplicou contra o Brasil. Nós vamos ver, né? Perplexo, o Trump chama a decisão, diz que a decisão é uma vergonha, né? E aí disse, democratas na corte estão contra tudo que faça a América mais forte e grande novamente. Democratas? Mas democratas na corte? Indicados por democratas, há 3. Há 9 na corte. 6 são indicados por republicanos, nós já vamos ver. Eles gostam de ir na posição contrária. O tribunal foi influenciado por um movimento político. Eu ganhei por milhões de votos, mesmo com roubos. Mas eles são barulhentos e arrogantes. Os ministros que votaram contra as tarifas são uma vergonha para a nossa nação. Nossa Suprema Corte está sendo pressionada por interesses estrangeiros. Existe, então, uma conspiração. É engraçado, né? E isso está muito presente até no Brasil.
as pessoas perdem, têm seus interesses contrariados e imediatamente veem conspirações. Independentemente do mérito, muitas vezes, do que está sendo votado. É importante que a gente veja isso aqui como uma primeira decisão da Suprema Corte, indicando que Trump não é um ditador, um soberano, um rei absolutista. Mas o sistema americano tem muitos problemas. Sim. Né? Aliás, como fica claro no livro Como as Democracias Morrem, né? E depois Como Salvar a Democracia. No Brasil, nós temos um sistema que permite o controle de constitucionalidade. Eu já chego lá. Mas antes, eu quero que vocês me deem aí como, atenção, os que votaram contra as tarifas ou contra o modo como Trump as aplicou. Quem são essas pessoas e quem as indicou? Vamos lá. Contra as tarifas, John Roberts, que foi indicado pelo George Walker Bush, o Bush filho, ele votou contra as tarifas. Sonia Sotomayor, indicada por Barack Obama. Helena Kagan, indicada também por Obama. Neil Gorsuch, indicado por Trump. Amy Coney Barrett, indicada por Trump. E Ketanji Brown Jackson, indicada por Joe Biden. Então nós temos aqui 2 pessoas indicadas por Trump e uma indicada pelo Bush, né, que votaram contra a tarifa. São republicanos. Foram indicados por republicanos. Então, quando ele fala da conspiração democrata, a conspiração democrata tinha 3 votos. Se existisse uma conspiração democrata. E aí sim, quem votou a favor? Vamos lá. Vamos lá, quem votou a favor? Brett Kavanaugh, indicado por Donald Trump, votou a favor das tarifas. O Clarence Thomas, indicado pelo Bush pai, também votou a favor. E o Samuel Alito, também indicado esse foi pelo Bush filho. Então, Samuel Alito, indicado pelo Bush filho, também votou a favor, esses 3. Bom, queridos, o Clarence Thomas vai votar sempre a favor de qualquer coisa ruim, né? Uhum. Esse, enfim, é conhecido. Agora, é fundamental, presta atenção aqui, no momento em que o Supremo apanha tanto aqui no Brasil, num momento em que o Supremo toma tanta porrada aqui no Brasil, de empresários, de alguns políticos, da imprensa, eu insisto, essa matéria pusilânime da Economist, que foi endossada aqui, um monte de gente babando na matéria. Olha só, em vez de o mundo melhorar o Brasil está piorando o mundo. Como nós somos perversos. Hã? Não, o Brasil tem um sistema, e vocês podem estudar, os que tiverem interesse por isso, de controle concentrado de constitucionalidade, vale o bene, Arthur, que permite ao Supremo fazer de cara um exame de constitucionalidade de matérias votadas pelo Congresso e de decisões tomadas pelo chefe do Executivo. Então você pode entrar de imediato com uma ação direta de inconstitucionalidade, o presidente toma uma decisão inconstitucional, vale o bene, você pode suspender, decisões monocráticas, e se vive criticando as decisões monocráticas aqui. De imediato o ministro pode falar, não, atenção, existe o perigo em mora, existe o perigo da demora. Nós não podemos deixar isso entrar em vigor. Tem uma liminar, que tem que ser submetida ao Pleno. Nas decisões de presidente, de Congresso, tem que ser submetida ao Pleno. As turmas votam questões de natureza criminal. Essas questões que dizem respeito à constitucionalidade é o conjunto dos ministros. E mesmo coisas, muitas vezes, que já estão na lei, que remanesceram na lei, anteriores até à Constituição, há a chance de que sejam revistas também. Aí por intermédio da tal da
a ação a ADPF, a ação de... meu Deus, a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então a ADPF também, eu consigo ver leis até antigas que estão em vigor e que estão causando prejuízo hoje. Olhem nos Estados Unidos o tempo que demorou para o presidente fazer isso. Para o presidente para a corte fazer isso. Para falar assim, não, o senhor usurpou um poder do Congresso. Nós temos um problema grave, eles. Os Estados Unidos têm um problema grave de institucionalidade. Desculpem, senhores da Economist, o nosso sistema de controle e constitucionalidade é exemplo para os Estados Unidos e não anti-exemplo. Se eles se brasilianizassem nisso, o mundo sairia ganhando. O Reinaldo agora passou a ser o nacionalista da corte. Não! Parem com essa coisa ignorante, estúpida, sabuja, vergonhosa, de se ajoelhar aos pés de qualquer um, por ser, sei lá, estrangeiro ou o que seja. É bacana o brasileiro ser fofo com gente de fora, acho legal. Nós somos de boa paz às vezes, né? Agora, tem uma elite aqui de uma ignorância, de uma truculência. O mundo não teria sido submetido a isso que foi se houvesse lá um sistema de controle de constitucionalidade como aqui. Parem de só falar mal do Supremo. O mesmo que, aliás, salvou a democracia e impediu golpe. E impediu que golpista sobrevivesse aqui politicamente. Como lá. E lá sobreviveu. Não só sobreviveu, como ganhou eleição. Sim, eu sou defensor do Supremo, sim. Em todas as suas virtudes. Há problemas, e quando há problemas, a gente aponta os problemas. Agora, não vem com essa história, não. Aqui não teria sobrevivido. E eu desafio qualquer um a falar que não é assim. Escrevam textos. Escrevam textos. Brasil ganharia muito se tivesse um sistema de controle e constitucionalidade como tem os Estados Unidos. É mesmo? O Brasil estaria agora sob a égide do golpe. Tem um pouco de compostura. Porque tem gente que não está movido. Vamos corrigir desvios do Supremo. Não, tem ódio contra o Supremo, aí é outra coisa. Levitsky e Ziblatt, os dois autores de como salvar as democracias, como salvar a democracia, como as democracias morrem, tem isso muito claro, muito evidente. Aliás, e outros autores também. O Brasil, no que respeita ao controle de constitucionalidade, é um exemplo a ser seguido e não um contra-exemplo. Parem de vigarice. Parem de se ajoelhar para qualquer um que desce o cacete no Brasil. E no Supremo. E no que tiver errado, corrija-se. Não, ainda agora, daqui a pouco nós vamos falar. O André Mendonça falou que o Vorcaro não é obrigado a ir depor na CPI. E o Vorcaro não vai. Tem bastidores sobre isso importantes. Será que o André Mendonça tomou alguma decisão ilegal, Valeu Bene? Arthur? Não. Mas e se fosse o Toffoli? Aí o mundo ia desabar. Lidem com fatos, não lidem com preconceitos.